Nessa noite eu quero mais uma vez falar sobre a bondade de Deus. Sobre a bondade de Deus. E sobre a bondade de Deus, Jesus responde àquele jovem rico. Nos evangelhos de Mateus 19, 17, Marcos 10, 18, Lucas 18, 19, Jesus então, aquele jovem rico, que o chamara de bom mestre, e Jesus então responde que bom só tem um, que é Deus, o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Então, quando Jesus foi chamado de bom, ele disse que bom, só tem uma pessoa. E a gente sabe que a essência de Deus é a bondade, né? Então, essa essência pertence a Deus, à natureza de Deus, ao caráter de Deus. E essa bondade sem igual somente Deus tem. Então nós podemos dizer que a bondade faz parte da natureza de Deus. Então, irmãos, Deus é bom. Não adianta as pessoas quererem atribuir o mal a Deus, ou que Deus é mau. E a gente vê muito isso no ser humano, quando ele padece por algum problema, ele acha que Deus é mau, que a culpa é de Deus. E nós também temos muitas vezes achamos que Deus também não é tão bom como pensamos. Muitas vezes Ele nos deixa sem resposta, ou passamos por algumas dificuldades, achamos que Deus não é bom. Principalmente no Velho Testamento, algumas ações, alguns atos, nós achamos que Deus não é bom. E muitas pessoas se baseiam no Velho Testamento, algumas ações e atitudes, sem compreender o texto e o contexto, que Deus é mau. Mas o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, não tem diferença. Então Ele não pode ser mau no Velho Testamento e bom no Novo Testamento. Então, a bondade faz parte da natureza de Deus. E a Bíblia, que é a própria palavra de Deus, fala que a bondade é uma das suas principais qualidades e atributos de Deus, né? É um dos principais atributos de Deus. Se você examinar o Êxodo, e você for ver lá os preceitos e a lei, que davam uma somatória de 613 itens, você vai ver que Deus instituiu todas aquelas leis para o homem ter cuidado e o respeito para com o próprio homem. Então ali já demonstra o cuidado de Deus para com o ser humano. E quando eu estava lendo isso, porque eu estou estudando o livro de Êxodo, eu fiquei até constrangido pelas leis que Deus deu, porque Deus deu a lei justamente para frear o homem, para o homem não passar por cima do seu próximo, para o homem não fazer um agravante para o seu próximo. Então ali a gente já vê todo o cuidado de Deus. E em guardando não só os 10 mandamentos, mas todos os preceitos, que era praticamente impossível ao homem, faria diferença entre as nações, para as nações poderem conhecer quem é o Deus verdadeiro. Visto que as 10 pragas não foram 9, não foram 8, não foram 5, justamente
para mostrar para o Egito quem é Deus. Pensa, a cultura que estava embutida na mente e no coração do povo de Deus, 430 anos sobre o domínio egípcio. Então, se você for estudar, cada praga vem contra a divindade do povo egito, do povo egípcio. Deus veio para confrontar, vamos ver realmente quem é Deus. Então Deus sempre quis se revelar um Deus que é bom. E a intenção de Deus nunca é de matar, de destruir. Eu não enviei Jesus para matar, roubar e destruir. Eu enviei Jesus para que vocês sejam salvos, sejam livres, e tenham uma vida em abundância. É o diabo que veio roubar, matar e destruir. E Deus também não inventou, não fez o diabo. Deus fez um anjo de luz. Quando Deus manda o profeta Jonas até Nínive, a grande cidade de Nínive, que era um povo realmente muito cruel para aquela época. Era um povo sanguinário. E quando ele manda o profeta, por que Jonas foge? Porque ele diz assim: eu sei que Deus é bom e Deus vai perdoar esse povo aí. A sentença era de morte e destruição, mas se o povo se arrepender, Deus vai perdoar toda a maldade desse povo. Por isso que Jonas não quis ir anunciar a mensagem ao povo de Nínive. Então, veja, a palavra de Deus diz que a maldade tinha chegado até a Deus. E Deus ia colocar um fim àquela civilização, àquele povo. Naquela época, uma grande cidade, 120 mil pessoas. E Jonas fala assim: não, Deus é bom, Deus não vai fazer isso. Então, para vermos que realmente Deus é bom e nos dá a oportunidade de desfrutar da sua bondade. Então, isso faz parte do caráter, da essência, da qualidade, do tributo de Deus ser bom, ser generoso. E isso nós podemos ver na criação, nas obras da sua mão. Nós podemos ver a manifestação para o homem na vinda de Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar, morrer em nosso lugar. Então a bondade de Deus é uma expressão divina de Deus, e nós não podemos ter dúvida nenhuma da bondade de Deus. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Nós merecemos alguma coisa? Pare e responda para você mesmo. Nós, eu, você, merecemos alguma coisa de Deus? Ou fizemos alguma coisa para merecer algo de Deus? Pare para pensar. Por que nós estamos hoje aqui? O que nós fizemos para que esse Deus nos amasse de tal maneira que se fez homem e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário? Por isso, irmãos, que a graça é a bondade que Deus nos dá, que nós não merecemos. A graça é a bondade de Deus, que foi dada a nós, que nós não merecemos, porque graça é isso. É o favor que Deus dispensa a nós quando nós não merecemos. Então a bondade do Senhor, ela é constante. É assim que Deus apresenta sua bondade a nós, constante e imutável. Ou seja, não depende de circunstâncias ou da nossa posição para Deus ser bom para conosco ou para com o homem. Ou seja, a bondade de Deus não sofre alteração. Não tem alteração. Hoje Deus está mais bom. Ou então, irmãos, muita calma nessa hora. Quem sabe amanhã Deus esteja mais bom? Não, irmãos.
Deus é o tempo todo bom. O tempo todo Deus é bom. E o Salmo 145, 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam por todas as suas obras. Então a bondade de Deus não depende das nossas circunstâncias. E isso é maravilhoso nós sabermos, que mesmo quando nós enfrentamos alguma dificuldade, alguma luta, algum problema, Deus continua sendo bom. Então, independente se nós estamos bem, se nós não estamos bem, vivendo ou não, a bondade de Deus não muda, independente das circunstâncias. Por isso que o Salmo 34, 8, o salmista, ele exclama dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, Deus é bom o tempo todo. O que você entende por bondade, generosidade? Quando você diz que uma pessoa é boa ou ela é bondosa, você está se referindo ao quê? Nossa, aquela pessoa é gentil, aquela pessoa ela é bondosa, aquela pessoa ela é generosa, procura ela, fala com ela. Então é bom você poder conhecer pessoas que são boas, mas os seres humanos, nós possuímos uma bondade mutável. Nós não somos bons o tempo todo. Deus já é, Deus não muda. Deus é bom e não tem nada que você venha fazer de ruim que você vai afetar a bondade de Deus. Agora nós não, irmãos. Nossa bondade ela é mutável, limitada, ao contrário de Deus, que é ilimitada e imutável. Porque Deus sempre é bom, bom todo o tempo. E eu e você vamos concluir que nem sempre e nem todo o tempo nós somos bons. E muitas vezes nós agimos, o ser humano age com maldade no coração. A sua intenção, os seus atos, as suas ações, a maldade. Quem é sempre mal e nunca vai ser bom, tem isso também? Tem o diabo. O diabo, a Bíblia já diz que ele veio roubar, matar e destruir. O que tem aqui? Maldade. Graças a Deus, que Deus é maior do que o diabo, que pela sua infinita bondade Ele nos guarda e nos livra do maligno. Então saiba aí disso, irmãos, o diabo não é bom, o diabo é mau, e se ele é mau, ele não vai fazer nada de bom. Não tem nada de bom, irmãos. O diabo é aquele que, assim eu aprendi, ele cura a sua mão e depois ele pede o braço da mão que curou como pagamento do que ele fez. Ou seja, ele não faz nada que é bom. Agora tem uma coisa que eu acho interessante. Se Deus é bom, então os seus filhos deveriam ser bons. Você não acha? Se Deus é bom e nós o chamamos de Pai, nós deveríamos herdar dele essa natureza de sermos bons. Romanos 15, 14 diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios da bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Nós estamos cheios da bondade de Deus. Quando é que nós estamos cheios da bondade de Deus? Quando nós estamos cheios de Deus,
Quando é que nós estamos cheios de Deus? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando é que nós estamos cheios do Espírito Santo? Quando nós estamos com as nossas vidas, que nós chamamos de vasos, transbordando. Então é diferente do mundo espírita, que faz caridade ou bondade para se justificar ou para salvação. Não, irmãos. Qualquer ato que nós fazemos de bondade, qualquer atitude, qualquer ação de bondade da nossa parte é para refletir o Deus a quem nós servimos, que é bom o todo o tempo. Então nós deveríamos pensarmos nisso, que nós como filhos de Deus precisamos ter um coração puro, precisamos também sermos generosos, sermos bondosos, principalmente com as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus, ou que estão passando por apuro, ou mesmo por aquelas pessoas que nos ofendem, que nos machucam, que nos prejudicam. A gente nunca deva querer a maldade dessas pessoas. Cada um de nós aqui tem um histórico das nossas vidas, como nós éramos antes de conhecer a Cristo. Quantas pessoas têm uma ficha criminal enorme antes de conhecer Jesus? Quanta maldade realizada nesse mundo para o seu semelhante, para o seu próximo. Quanta maldade nós temos visto na sociedade atual. Como que pode um pai tirar a vida de um filho tirar a vida de um pai? Como pode a pessoa tirar a vida de outra pessoa por coisas tão banais? Então nós podemos mensurar, ter uma noção dessa bondade de Deus. E eu anotei algumas coisas quando eu comecei a refletir sobre a bondade de Deus. E eu gostaria de passar para você algumas coisas que eu anotei falando sobre a bondade de Deus. E se você concordar comigo, eu gostaria que você desse um glória a Deus. Não sendo uma coisa automática, mas se você concordar com aquilo que eu vou dizer para você. Então eu quero que você me ouça, eu quero que você me escute. E se você achar que Deus é bom, eu gostaria, na sua concordância, que você dissesse glória a Deus. Então vejamos alguma coisa. E eu comecei assim: Deus é bom porque não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é o Salmo 103. Irmãos, para pensar. Muitas pessoas, como eu disse, nos agridem ou fazem o mal contra nós, e muitas vezes nós não perdoamos, e o ser humano, ele tem a facilidade de pagar o mal com o mal. Mas o salmista, ele diz aqui, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Esse Deus que nós estamos no ano da santificação, com o propósito de Deus fazer grandes coisas, é santo, santo, santo. Isso fala da santidade absoluta. E Ele deseja que o homem seja santo. Veja, Ele olha para nós, homens mortais, pecadores, e Ele não vê nenhum pecado em nós. Como que pode isso? Pastor, mas como o senhor está falando? Acabei de pecar hoje antes de vir para a igreja. É porque o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica.
O sangue de Jesus nos cobre, irmãos, nos purifica, que quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê o nosso pecado, Ele não vê a nossa maldade, o nosso erro. Ele vê Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu para perdoar os nossos pecados. Deus é bom, porque mesmo nós sendo infiel, Ele permanece fiel. 1 Timóteo 1:2. Irmãos, Deus não é bom? Mesmo a gente não sendo fiel a Ele. Eu não digo fidelidade na parte só financeira não, irmãos. Nos nossos compromissos, nos nossos chamados, nos nossos trabalhos, nas nossas responsabilidades como cristão. Nós erramos, nós falhamos. Muitas vezes nós empurramos com a barriga, fazemos pouco caso, ou muitas vezes não fazemos nada, cruzamos o braço, ficamos só assistindo. Mesmo assim, Deus não muda. Mesmo assim, esse Deus continua fiel a cada um de nós, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é bom ou Ele não é bom? Deus é bom porque Ele nos guarda e nos livra do mal. É isso que diz a sua palavra. Irmãos, a gente faz de tudo para nos proteger do mal. A gente se resguarda, põe trancas na casa, toma cuidado para entrar, para sair. Mas olha a bondade de Deus, ao ponto de nos dar sua proteção. Quando eu estava lá no Chile o ano passado, a gente foi fazer uma visita ao centro do Chile. Quando nós saímos lá fora, o motorista falou assim: tira a aliança do senhor, da sua esposa, o senhor guarda o relógio, se tiver qualquer gargantilha, pulseira, tira tudo, e é bom deixar na casa mesmo. Eu falei: nós estamos indo aonde? Ou seja, não posso ir com a aliança no dedo, não posso ir com o relógio, a mulher não pode ir com a pulseirinha, não pode ir com a aliança, não pode ir com uma correntinha. Cuidado com o tipo de roupa que vai, com a marca do tênis. Eu falei: mãe, o que é isso? Deus não é bom, irmão, saber que Ele nos guarda e nos livra do mal que está à nossa espreita, armando laços, armando ciladas, para nos pegar, nos prender. Então, Deus é bom, porque Ele nos guarda e nos livra do mal. Deus é bom, porque se cairmos, sua palavra diz que Ele nos coloca de pé. Isso não é bondade de Deus? O homem faz isso? Quem é que faz isso? Nós sabemos julgar as pessoas. Nós sabemos jogar a pá de cal, nós sabemos pisar em cima, nós não perdoamos, irmãos. Mas Deus está dizendo: não, se um filho meu cair, eu vou estender a mão e vou colocar de pé, não vou deixar ele caído, não vou deixar ele prostrado. E muitas vezes, irmãos, não é o pecado só que nos prostra, não. Muitas vezes é a luta, é a dificuldade, é a provação, é a doença, é tantas coisas que nos prostram, que nos faz nos prostrarmos. Mas esse Deus é bom, que não permite que a gente fique com a cara no pó, com a cara no chão. Ele estende a sua mão e nos levanta, Ele nos coloca de pé. Deus é bom porque Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente. Se você ligar para o 90, ou para o bombeiro, ou para o seu pai, para a sua mãe, ele pode até vir, mas vai demorar alguns minutos, horas, ou dependendo da distância não vem. Mas Ele está dizendo: eu sou socorro bem presente em qualquer tribulação. Isso não te dá uma segurança?
saber que Deus está contigo. Se você precisar, é só você pedir e Ele está pronto para te socorrer. Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom porque Ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, olha para nós, homens fracos. E Ele é bom, porque Ele é bom, porque mesmo nós sendo homens falhos e fracos, Ele nos ampara. Nós nunca estaremos desamparados. Ah, Deus não vai se importar comigo. Ah, Deus não liga para mim. Não, irmãos. Ele é o nosso amparo. A hora que você precisar, estiver mancando, achando que não vai dar, Ele vai te pegar pela sua destra e vai dizer: vamos, filho, eu vou contigo. E se você não conseguir caminhar, Ele vai carregar você nos seus braços, mas Ele nunca vai deixar você para trás. Deus é bom. Deus é bom porque Ele está conosco e cuida de nós todos os dias. Não é só um dia da semana, não é só um mês, não é uma semana, não é um semestre, não é um ano. Todos os dias Deus cuida de nós, irmãos. Por isso que eu digo que se não é o cuidado de Deus, nós não estaríamos aqui. Deus é bom porque Ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Deus nos escolheu, irmãos, para que nós sejamos sua morada. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Por isso que Ele está conosco todos os dias, em qualquer lugar das nossas vidas. Deus é bom porque abençoa o trabalho das nossas mãos. Você pode dizer glória a Deus? Por mais esforço que você faça, a sua palavra diz que se Ele não abençoar, em vão é todo o seu trabalho, é todo o seu preparo. Então Deus é bom, irmãos, porque Ele faz prosperar, Ele adestra, Ele capacita as nossas mãos, tanto para o trabalho, diz a sua palavra, como para a peleja, ou seja, Ele nos dá força para pelejar, Ele nos dá habilidade para que a gente possa trabalhar. Deus é bom porque Ele nos faz mais que vencedores em todas as coisas. Você é mais que vencedor, irmão. Sua palavra já fez isso, Ele já nos fez mais que vencedores. Por isso que Ele diz que a gente tem bom ânimo. As lutas são só passageiras. Elas não é para permanecer, são só passageiras. Um Deus que já nos fez mais que vencedores. Você está passando por alguma luta? Você crê na palavra de Deus que você é mais que vencedor? Então não murmure, não reclame, não questione, louve e adora, porque mais cedo ou mais tarde sua vitória virá, com certeza, pelo poder do nome de Jesus. Deus é bom porque Ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, a morrer no meu e no seu lugar. Deus não é bom? Aquilo que o homem mais teme, que é a morte, eu e você não precisamos temer, irmãos. Eu acho maravilhoso a passagem da ressurreição, quando aquelas mulheres vão ao sepulcro, que o anjo aparece e diz: por que procurais o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! Vencemos a morte, não precisamos temer a morte. Aleluia! Ele já nos deu vida e vida eterna. Eu já disse aqui que quando eu era jovem, eu passei muitas noites sem dormir, porque eu tinha medo de dormir e não acordar. E eu não sabia o que seria, se eu morresse eu ia para onde. Pensa a aflição de você ficar olhando para o teto, os olhos pingando de sono, e você não querer fechar o olho com medo de acordar, porque você não sabe o que vai acontecer se você morresse. Mas hoje eu posso
declarar aquilo que está no Salmo, que eu deito e durmo, porque Ele me sustenta. Posso dormir em paz. O apóstolo Paulo vai muito mais além do que nós. Eu quero até viver, eu quero até estar no meio de vós, eu quero até ajudar vocês, eu quero até continuar o meu ministério. É bom viver, porque ele está dizendo, é bom viver em Cristo, é bom ser servo de Cristo. Mas ele diz assim, mas morrer é lucro, porque eu vou estar sempre e sempre com o meu Senhor e com o meu Salvador. Deus é bom, porque Ele é o nosso provedor. Não é bom você saber que você tem alguém que é poderoso para prover todas as nossas necessidades? Um Deus que sabe todas as coisas, que prepara todas as coisas. Olha a história de José, onde José foi parar e por que ele foi parar. Já estava no calendário de Deus que a terra ia passar por 7 anos de bonança, de fartura. Mas depois haveria mais 7 anos de muita escassez. E aquilo que o homem plantava e colhia, se ele não guardasse, iria faltar. E ele viu lá o seu povo lá no Egito, a família de José. Lá no Egito, seu pai, seus irmãos, estavam lá no Egito. E Deus então prepara tudo aquilo e faz com que Faraó tivesse um sonho. E você conhece os sonhos da vaca espirra mirradas e fartas. E ele interpreta, e depois que ele interpreta, ele diz assim, agora o senhor tem que procurar um homem que construa muitos celeiros e seja capaz de toda a plantação que tiver no Egito nesses 7 anos, que recolha 1/5. 1/5 de toda a plantação do Egito. 1/5 daria 20% da plantação. 20%. E o rei pensou, eu já estou diante desse homem sábio, que já está até pensando como tem que ser feito. Então veja como temos um Deus que é conhecedor de todas as coisas e que antecipa para que possa prover o alimento, mesmo sendo o eunuco, o chefe lá da guarda, mesmo estando na casa de Potifar, mesmo estando no palácio do rei, homens pagãos que serviam outros deuses, Deus abençoou para abençoar o seu povo. Esse é o Deus, irmãos, que a gente fala que Ele é provedor, que Ele sabe todas as coisas, irmãos, e a gente pode descansar. Deus é bom porque Ele nos dá graciosamente o fôlego de vida, o H2O, o oxigênio. Irmãos, você não paga nada para respirar. Isso não é maravilhoso? Eu não sei como é que o homem não engarrafou todo o ar, todo o oxigênio que tem e não vende para nós as garrafinhas, os cilindros para a gente poder respirar. Deus não é bom, irmãos, de nos dar o ar, que nos dá fôlego, que nos dá vida, graciosamente. Ele não cobra nada de ninguém pelo ar que nós respiramos. Deus é bom porque Ele enxuga nossas lágrimas. Ele é o nosso consolador. E só Ele tem poder e tem palavras para nos consolar. Só Ele pode dizer para a mãe que está levando o seu filho a ser enterrado: mulher, não chore. Só Ele, irmãos. Como eu não vou chorar? Estou levando meu único filho para ser enterrado. O que vai ser de mim?
que não tenho marido, meu único filho agora está morto. Não chores, mulher, esse é seu problema, eu vou enxugar as tuas lágrimas. Sabe como? Menina, eu te digo, levanta-te, aleluia. Só Ele pode enxugar, e Ele tem enxugado todas as nossas lágrimas. Ele é o Consolador, aquele que nos consola, nos conforta nos momentos mais difíceis. Quando muitas vezes não choramos aqui, mas choramos aqui dentro. Aqui você pode ver, aqui dentro só Ele vê. Por isso que Ele é o nosso Consolador. Deus é bom porque Ele não permite que passamos por lutas maiores do que nossas forças. Você pode dizer amém, glória a Deus? Você está passando por essa luta, irmão, você acha que é o fim? Se você está passando por essa luta, e a luta não é igual para ninguém, mas Deus me conhece e te conhece. A prova é o Salmo 139, quando você estava sendo formado, eu e você no ventre da mãe, Ele diz que Ele já nos conhecia. Então, meu irmão, a luta que você está passando, seja em que área for, não murmure, não reclame, Deus te conhece, e Ele não vai permitir que nenhuma luta seja maior do que as suas forças, para que você não venha sucumbir. Então eu tenho que agradecer a Deus, dizer realmente Deus é bom, porque se Ele está me permitindo passar por esta luta, é porque Ele me conhece, e eu sei que a sua mão está estendida para mim, para que eu possa entrar e sair do lado de lá. Deus é bom porque Ele é o remédio de nossas feridas e cura das nossas doenças. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é bom porque Ele é o remédio para nossas feridas e a cura para as nossas doenças. Quantas vezes nós somos machucados, feridos, nos sentimentos, na alma. Irmão, você sabe o que significa remédio, né? Remédio é só para remediar, não é para curar. Às vezes você faz um tratamento para a vida toda, ou para um período, só para te dar uma segurada. Mas você pode olhar para cima, como cantamos, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, e o Deus que nos liberta, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, da crises, e o Brasil é o número 1, 70% da população do Brasil está passando, ou já passou pela crise do pânico, da depressão. É o país que mais compra e vende remédio calmante. Por isso, irmãos, a gente precisa olhar um pouquinho para cima e saber que você tem um Deus que cura, você tem um Deus que liberta, você tem um Deus que é todo poderoso, você tem um Deus que, se você clamar por socorro, Ele vai te dar socorro. Você precisa entender que você tem um Deus que te dá a paz que excede os seus entendimentos. Ele é bom porque Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, que não vai deixar você cair no desespero, na angústia, na depressão. Ele já nos deixou essa paz, é nós que não tomamos posse. Quando que essa paz vai vir? Quando você olhar para cima e você dizer, eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso, eu sei que essa luta vai passar, que essa dor vai passar, que esse problema vai passar, eu sei que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, eu sei que eu sou mais que vencedor de todas as coisas, eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sei que tenho um Deus que Ele é o médico dos médicos, aleluia! Eu sei que eu tenho um Deus que Ele é muito, muito bom, mesmo que eu não mereça. Ele vai sempre cuidar de mim. Aleluia.
Deus é bom, porque sua misericórdia se renova a cada manhã, a cada novo dia, a misericórdia de Deus. Sabe o que é a misericórdia, irmãos? A misericórdia que nos livra de nos sofrermos as consequências dos nossos tombos, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. A misericórdia cuida exatamente para a gente não ser ferido, para a gente não ser machucados. Ela se renova a cada nova manhã. Ela já se renovou hoje sobre a minha vida, ela tem duração de 24 horas. E Deus renova ela a cada nova manhã, para que a nossa jornada, a nossa vida possa continuar. Mesmo que nós não sejamos misericordiosos, Deus, Ele é misericórdia. Deus é bom, porque em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nos preparou uma morada celestial. Nem olhos viram. A Bíblia dá uma descrição. Mas pensa num lugar onde não haverá pranto, não haverá morte, não haverá dor. Pensa num lugar onde você vai ser sempre jovem, sempre forte, sempre sadio. Pensa nesse lugar. É o lugar que Deus foi preparar para cada um de nós, irmãos. Que não vai ter nenhum ressentimento, que não vai ter nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza. De vez em quando você não sai por aí, caça um cantinho para você tomar um fôlego. Alguns lugares lindos, maravilhosos. Agora pensa o que Deus tem preparado. De vez em quando a gente olha aqui, o que os nossos olhos podem contemplar no globo terrestre. A gente fica deslumbrado, né? Agora imagina o que Deus tem preparado nos céus, para mim e para você. E Ele foi nos preparar o melhor. Glória a Deus. Deus é bom porque um dia voltará e nos levará para estarmos para sempre com Ele no céu. Ele voltará. Ele voltará para buscar os lavados e os remidos no sangue do Cordeiro. Aqui tem alguém lavado, remido no sangue do Cordeiro? Então Ele vai voltar para te buscar e para levar para essa morada celestial que Ele foi nos preparar para nós. Deus é bom porque nos deu livre arbítrio, o direito de escolha. Isso não é bom? Você é livre, inclusive livre do diabo e livre do pecado. Você peca porque você quer, mas nós somos livres. Deus não fica lá no céu nos controlando. O seu Espírito, se permitir, nos guia, nos dirige. Se é uma condição, permitirmos. Mas nós somos livres, irmãos. E hoje, mais do que nunca, eu posso dizer, eu sou livre. Jesus me libertou. Eu sou livre do diabo, das garras do diabo. Eu sou livre do pecado, da maldade desse mundo. Deus não é bom de ter nos criado e ter nos dado o livre arbítrio? Deus é bom porque Ele nos deu a sua paz que excede todo entendimento. O que mais que você poderia dizer que Deus é bom? Pare e pense um pouquinho. O que mais você poderia agora acrescentar nessa lista e dizer para você mesmo e para Deus: Deus, o Senhor é bom por causa disso, 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 disso. Pare para pensar. Deus é bom, me deu uma boa esposa, me deu filhos, netos, casa. Deus é bom, tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Deus é bom.
Eu não sei por que a gente reclama tanto, questiona tanto. Deus é bom, irmão. Não reclama não. Você tem um Deus que é bom. Um Deus que cuida de você. Não é você que é bom, por isso que Ele cuida de você. Não, é o contrário, irmãos. É Ele que é bom, por isso que Ele cuida de nós. Entenda isso, quando Jesus disse bom, é um só. Deus, meu Pai que está nos céus, Ele é bom. Por Ele ser bom é que Ele cuida de nós. Porque nós não somos bons, irmãos. A nossa natureza é falha, é pecaminosa. Por isso que você pode olhar para cima, sorrir, se alegrar, louvar, adorar a Deus é bom. Por isso quando nós chegarmos nesse lugar que é a casa dele, do Deus bom, a gente devia realmente louvar, adorar a Deus com toda a liberdade. Deixar a resenha lá fora, a amargura lá fora, a dor lá fora, o problema lá fora, e vir adorar esse Deus que é bom. Porque apesar de toda a luta, toda a dificuldade, nós estamos em pé, nós estamos caminhando. Deus é bom porque Ele nos dá, irmão, Ele nos dá uma viva esperança de dias melhores. Se não for nessa terra, vai ser lá nos céus, mas dias melhores já estão preparados para mim, para você. Ah, como esse Deus é bom, como Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia! Deus é bom, preparou esse lugar, essa casa de oração para te receber e cuidar de você e te abençoar. Aleluia! Deus é bom. Você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir. Irmãos, Deus é bom, irmãos, Deus é bom. Nós temos que louvar, nós temos que adorar, nós temos que glorificar, nós temos que enxergar realmente que Ele é bom. E que realmente nós não somos tão bons assim para merecermos tamanha bondade. Meu Deus é bom. O tempo todo, meu Deus, Ele é bom, não tem do que reclamar, questionar esse Deus. Vamos colocar em pé, vamos louvar, vamos adorar esse Deus de todo o nosso coração, declarando a bondade dEle. Oh, aleluias, oh, aleluias. E eu quero concluir dizendo para você que a bondade de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida. Enquanto, irmão, você estiver respirando, a bondade de Deus te seguirá. Irmãos, o salmista diz isso no Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Você entendeu, irmão? Não é você que vai atrás da bondade. Não é você que precisa perseguir a bondade, alcançar a bondade. Não, irmãos, é ela que vem a teu encontro. É ela que te alcança. Oh, aleluia! Todos os dias nós somos alcançados pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Nós estamos aqui porque hoje a bondade já nos alcançou nesse dia. Amanhã ela vai nos alcançar novamente. Enquanto você estiver respirando, a bondade de Deus vai te acompanhar, vai te seguir por onde quer que você ande, aonde você estiver, a bondade de Deus te seguirá. Aleluias. Louvemos, adoremos ao Senhor.